Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Se Mexer. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, eu sou treinadora e eu idealizei esse espaço para a gente conversar sobre saúde, sobre exercício e principalmente sobre corrida. Hoje eu estou recebendo Romero. Romero é cardiologista e maratonista. A gente vai aproveitar aí, a gente está em novembro de 2023, não sei em que data vocês estão escutando ou vendo esse episódio. Mas a gente está em novembro de 2023 e a gente está passando por uma onda de calor aqui no Brasil. E isso tem atrapalhado aí algumas pessoas nas provas. E aí eu queria aproveitar esse assunto para a gente conversar com o Romero sobre isso e sobre outras coisas aí relacionadas à cardiologia, para a gente conseguir praticar esse esporte que a gente tanto gosta de maneira mais segura. Romero, primeiro eu quero agradecer de você ter vindo tão rápido. Eu convidei Romero, marquei o episódio, foi super ligeiro e ele topou. Queria te agradecer. E eu queria que você se apresentasse também aqui pra gente. Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bom, Luísa? Queria agradecer o convite, né? Fiquei feliz demais de poder participar, conversar do assunto que eu gosto tanto, né? Que eu trabalho e é o meu lazer e atividade física, mistura tudo numa coisa só. É, Primeiramente, sou Romero, para quem me conhece, sou cardiologista. Eu sou casado, tenho 2 filhos, Miguel e Gabriel. E o esporte está na minha vida, desde sempre, pratico atividade física. Sempre, não me lembro assim de um momento que eu não tive atividade física presente, sempre. E a corrida também. Meu pai corre, meu pai já fez algumas maratonas, então desde sempre acompanhava ele de corrida, criança ia assistir ele chegando. E foi assim durante a minha vida, mas nunca, quando eu comecei a correr, eu nunca levei como meu esporte. Fazia futebol, corria. Jogava tênis, corria. Sempre fiz vários esportes. Não porque eu não me encaixasse, mas porque eu gostava de tudo mesmo. E de uns anos para cá eu mudei e realmente entrei no mundo da corrida pensando em maratona. Fiz minha primeira maratona em 2019. Comecei a maratona sem saber o que era uma maratona, na verdade. Fui achando que não, eu consigo sozinho. E treinei só, fiz a maratona, mas morrendo. Não foi uma boa experiência no sentido de destruir meu corpo, vamos dizer assim. E depois eu disse, não, estou errado, vamos ver o que, é que a gente precisa fazer. E aí comecei com treinamento e hoje em dia corro, fiz a maratona esse ano, fiz a maratona em Porto Alegre e estou seguindo no mundo da corrida, pensando no próximo ano em alguma outra. Muito bem. Romero, vamos lá entrar nos assuntos mais técnicos agora. É, a gente viu uma prova que teve aqui pertinho da gente, né, em Recife, em João Pessoa, particularmente bem quente. E eu não fui para essa prova, mas a gente ficou sabendo aí de muita gente que passou mal. Acho que 2 pessoas precisaram aí de um suporte mais avançado. Explica pra gente o que é que o calor faz no corpo da gente quando a gente está fazendo exercício físico e, mais precisamente, a corrida. Então vamos lá. Primeiramente, vou voltar um pouquinho, vou ser um pouquinho lá para as aulas de física e química, para a gente explicar o corpo da gente produz muito calor, né? Então, para entender um pouquinho aquele metabolismo, que tem aquele ciclo de Krebs, tudo, a gente tinha a glicose, né? Quando a gente faz fazer a energia, o corpo da gente produz energia, ele pega a glicose, bota naquele ciclo de Krebs e produz ATP, que é a moléculazinha de energia. Quando essa molécula vai para construir o movimento da gente, ela vai ser utilizada só 25% é movimento, 75% é calor. Então, o nosso corpo está produzindo muito calor o tempo todo. E como é que a gente faz para poder liberar esse calor? Uma das coisas, água. A hidratação vai fazer a gente resfriar o corpo. Só que vamos lá, imagine que a gente está aqui em repouso, produzindo calor. A gente consome oxigênio. E mais ou menos assim, do nosso corpo, vamos dizer que a gente parado tem um consumo de 3,5 ml de oxigênio. Não precisa decorar isso, tá? Mas quando a gente vai para uma atividade física, a gente multiplica isso, que é aquele VO2 máximo, quanto de oxigênio a gente consome. A gente vai para 40, 45, 50. Então, aquela energia, aquele oxigênio está se transformando em energia, em trabalho, mas também em calor. Então, nossa temperatura aumenta muito. E o nosso corpo tem que ter um mecanismo de a gente diminuir esse calor, tá? Então, o mecanismo da gente, principalmente, que a gente vai conseguir fazer, é suando. Quando a gente está suando, a gente está perdendo calor. Em repouso, a gente vai estar perdendo ali em torno de
25% do controle pelo suor. Quando a gente vai para uma corrida, vai para 80%. Então, a gente tem que suar muito, a gente perde muito. E o que é que acontece se a gente não ingere água, se a gente não faz, desidrata? Então, o inimigo do calor é a desidratação. Nessas provas de corridas, então a gente vai ter um aumento muito grande das doenças pelo calor. E aí, quais são elas? Né? Primeiramente, a gente vai ter um aumento muito grande de câimbras. Então, a câimbra está muito relacionada ao calor. Mas não é só o calor diretamente. Né? A gente tem esportes frios que vão ter câimbra também, mas aumenta muito a chance de câimbras. Por quê? Porque com calor, perda de líquido, distúrbios hidroeletrolíticos, a gente perde sódio, né? E aí você tem uma prevalência muito maior de câimbras. Além disso, que é o que teve muita gente, desmaio, né? Então, você pode ter a síncope pelo calor. E o que é isso? Eu não sei se já notou que quando o pessoal desmaia nessas provas, geralmente é pós o exercício, não é durante o exercício. Ele não está correndo e cai. Ele está correndo, está sentindo exaustão, está cansado e para. Na hora que ele para, é o momento que ele vai ao chão. Eu já tinha notado. Ou então, algumas pessoas têm uma tontura, né? Quando dá aquele tiro final, na hora que para, o mundo gira, né? Você quer cair. Então, é justamente também, vai fazer parte desse calor no corpo da gente, dessa desidratação. Imagina que o nosso organismo está precisando de vasodilatar. O que é isso? Os vasos estão todos abertos para poder ir para a periferia e a gente liberar esse calor, trocar o calor com o ambiente. Então, a gente está fazendo atividade física, o nosso coração está fazendo o sangue bombear, o sangue está chegando na periferia e a gente está perdendo aquele líquido. Só que o sangue tem que voltar para o coração. Como é que ele volta? A musculatura da gente empurra de volta esse sangue pelas veias para o nosso coração. Então, o coração bate, manda para a periferia toda aberta para receber o máximo de sangue possível, para esse calor ir embora, e ele volta com a musculatura para o nosso coração. E aí, o que é o desmaio? O desmaio é falta de sangue na cabeça. Certo? Então, imagina que a pessoa está naquela atividade e para de vez. Ele está todo vasodilatado, né, todo aberto, então o sangue vai para a periferia, só que a gente parou de vez. Aquele mecanismo de retorno da circulação, ele acaba. Né? Então, falta sangue, vamos dizer assim, no coração, o sangue não manda o adequado para a cabeça e tontura e desmaio. Então, quando a pessoa desmaia, cai, na hora que cai, a gravidade ajuda e a pessoa recupera o nível de consciência. Então, é comum esse desmaio pós-atividade física. Comum não, né? É uma coisa que pode acontecer. E justamente o calor vai fazer como? Essa vasodilatação e a perda do líquido. A gente pode desidratar muito, né? Como esse mecanismo para compensar, a gente está suando muito, precisando compensar e termina perdendo esse líquido. O que é que a gente pode fazer? Aqui em Recife, a gente é acostumado a levar um solzinho, né? É que ficou mais quente ainda. Mas a gente é acostumado a correr no sol, tanto é que aqui no Nordeste a gente sai bem cedo, né, para correr. Por isso que a gente acorda de madrugada. Quem faz ciclo de maratona tem que acordar de madrugada. O que é que a gente pode fazer para minimizar isso, principalmente em provas? Que às vezes a pessoa se prepara ali para fazer uma prova e quando chega no dia acaba passando mal. Eu ouvi relatos de pessoas até experientes com a corrida que também se sentiram mal por causa do calor. O que é que a gente pode fazer para minimizar? Primeiramente, a gente tem que saber que tem algumas coisas que vão aumentar, né? Que seria onde a gente vai atuar. Então, o que é que pode aumentar a chance de a gente passar mal com o calor? Né? Então, obviamente, uma temperatura mais quente. Se a gente vai fazer um esporte que esteja no ambiente mais quente, os nossos mecanismos de a gente resfriar vão não funcionar tão bem. E também úmido. O úmido atrapalha, a evaporação atrapalha. Precisa ter um gradiente para evaporar. Se ele evaporar menos, porque está muito úmido, a gente também tem uma dificuldade. Então, aqui, da gente é calor com umidade, né? A gente se atrapalha muito para resfriar. Então, o local, a temperatura é uma das coisas que vão ser um fator de risco. O costume também vai ser uma coisa que vai entrar muito como uma piora. Para a gente não muda tanto, que a gente já vive no calor. Mas imagina que uma pessoa que está no frio e veio fazer uma prova no Nordeste, ele vai sofrer muito mais. Ele não está acostumado ao calor, o corpo não está acostumado. Então, geralmente, em 2 semanas de a gente chama aclimatização, né? Quando ele está acostumando, o corpo começa a melhorar. Condicionamento físico. Então, quanto mais o condicionamento físico melhor, mais você vai aguentar essa troca, vai estar acostumado e menor o risco de você sofrer dessas doenças. E agora os casos mais reversíveis, né? Isso aí é tudo um pouco ambiente e treino já. Mas, se você tem uma gripe, ou você tem um resfriado, qualquer coisa que
que o corpo esteja mais fraco, vai ser mais fácil de você ter uma doença. A hidratação, sem dúvida nenhuma, você tem que estar bem hidratado. Pessoas que têm uma obesidade vão sofrer mais, porque imagina que é uma massa maior com a área de pele menor, vamos dizer assim. Então, isso aí, para trocar o calor, é pior. Então, até a pessoa com muita musculatura também vai sofrer um pouco mais, porque a pessoa... o MC alto, independente se por obesidade, por musculação, ele vai sofrer mais com o calor. Alguns medicamentos você pode piorar. Então, quem tem alguma doença, alguns antipertensivos, vão ter um risco de ter uma doença maior. Estimulantes, vão ter uma facilidade de você passar mal. E bebida alcoólica. Bebida alcoólica é muito ruim. Então, se você faz ingestão de bebida alcoólica antes, é lógico que você não vai beber para fazer atividade física, mas alguns dias antes, você fez uma ingestão de bebida alcoólica, você também tem uma chance de passar mal. Entendi. Agora vamos para situações um pouco mais graves, né? Teve algumas pessoas precisaram de um suporte mais avançado. E às vezes a gente se depara com esse tipo de notícia de uma pessoa que veio a óbito ou que parou e precisou ser reanimado num evento de corrida como esse. Explica pra gente por que isso acontece, se a culpa foi do exercício, se é um viés da gente olhar para isso e se enganar um pouco. Explica por que acontece, para as pessoas entenderem, assim. Eu sei que quanto maior a prova, maior a chance, né, de acontecer. Isso. Mas o que acontece ali, principalmente em pessoas jovens? Pronto, a gente tem duas coisas aí, né? Então, a gente tem os casos de mortes súbitas dentro de uma atividade física e tem várias causas, tá? Falando especificamente do calor, existe a morte súbita, realmente a morte desencadeada pelo calor. Vem aumentando frequência. Eu não tenho dados do Brasil, mas dados dos Estados Unidos. A gente até teve um caso do show da Taylor Swift, de uma menina super jovem, né? Ela não estava fazendo atividade física, mas calor com desidratação ali. Então, quando a gente faz essas doenças do calor, né? Eu falei das câimbras, do desmaio, até então, o corpo, nesse momento, ele ainda consegue controlar o calor. Então, o corpo não está superaquecido. Ele sofreu, mas se você fizer uma temperatura central, ainda está dentro dos 37 graus, no máximo 38 graus. Quando o corpo não consegue mais compensar, e aí a temperatura central começa a aumentar, aí já muda. A gente já começa a colocar mais em risco o nosso organismo. Então, a gente começa ali, a temperatura entre 38 e 40 graus, geralmente você tem a exaustão por calor, que é quando o coração não consegue estar circulando mais o sangue, um débito cardíaco, né? Quanto ele libera para estar circulando, hidratando e levando oxigênio para as células. Então, às vezes, o paciente é o que pode desmaiar fazendo atividade física, já muda aí. É aquela pessoa que desmaia, vai cair, não vai conseguir, vai precisar de ajuda. Quando você passa para temperaturas ainda mais altas, acima de 40, você já tem falência múltipla dos órgãos. Então, o corpo ele não está feito para aguentar uma temperatura alta. É problema celular mesmo. Então, você começa com problema renal, problema de fígado, e o que é característica maior é a parte cerebral. Então, é a pessoa que começa a desorientar durante uma prova, começa a ter crise convulsiva e pode evoluir de crise convulsiva como em morte. Então, não necessariamente essa pessoa ela tinha uma questão prévia, como um problema cardíaco prévio. Não necessariamente. Pelo só calor, o fato do calor Só o fato do calor excessivo, com falta de hidratação, que nem obrigatoriamente, mesmo que a pessoa tentando hidratar, pode ter essa síncope, essa falência por causa do calor. Independente. Aí seria uma pessoa que ignorou os primeiros sinais? Sim, mas às vezes ela tem até, como eu disse, desorientações que nem vê. Então, é uma pessoa que precisa de ajuda. Isso aí é uma urgência, é uma das causas de morte. A gente falando dos Estados Unidos, que eu estava dizendo, vem aumentando. Então, jovens, atletas, pessoas militares, né, que fazem o exercício no sol, na temperatura, e levam essa morte. É uma urgência. Esse paciente, para você ter noção, o paciente pode morrer em minutos. Você tem que pegar esse paciente e esfriar. Como é que esfria? Bota na banha de gelo. Joga essa pessoa na banha de gelo e até essa temperatura do corpo abaixar, como urgência mesmo. Lógico, esse aí é o quadro extremo. Então, como é que você diferencia de um ou outro? Esse primeiro paciente que está em exaustão, esse paciente que teve o desmaio, ele vai recuperar rápido. 15, 20 minutos ali, você parou,
ele hidratou, ele melhora. Esse outro não melhora. Se você não fizer nada, ele não vai melhorar. Pode vir a óbito por causa do calor. Entendi. Mas isso é um caso. Só que o que é que tem importante? Quando a pessoa tem uma morte súbita ou qualquer desmaio, a gente não pode associar só ao calor. A gente tem várias doenças que podem causar essas mortes súbitas. Na verdade, a maioria daqui não é o calor, tá? Então, a gente tem que investigar o que é que aconteceu. E, na verdade, não seria nem investigar depois. O ideal é a gente ter uma avaliação antes de fazer a atividade física. Luísa, vê que interessante. A gente sabe que a atividade física ela é protetora para um bocado de coisa, né? Vai diminuir o risco de doença, vai diminuir o risco de AVC, vai diminuir o risco de infarto, vai melhorar o peso, o controle de peso. Então, assim, benefícios, eu acho que todo mundo sabe bem, o que é ótimo, tá? Mas a gente tem que saber que a gente está botando o corpo numa situação fora do habitual, né? Então, você vai testar o seu corpo quando você está fazendo atividade física. Se você tem já uma doença, às vezes você não sabe, você, na verdade, pode piorar essa doença. Então, tem um estudo que foi feito na Itália, ele começou ali na final da década de 70, né? E ele comparava jovens. Então, ele pegava jovens que não fazem atividade física, jovens que fazem atividade física. E ele botava ali, quem é que morria mais? Se você for para o senso comum, não, quem vai morrer mais é quem não faz atividade física, que é sedentário. Não, quem morria mais é quem faz atividade física. Aí você pergunta, por quê? Porque a pessoa já tinha uma doença e não sabia e ia se expor. Só que esse estudo acompanhou, né? Então, ele pegou essas pessoas e ele começa uma avaliação médica. Isso é um atleta, tá? Uma avaliação médica. O que é avaliação médica? Ir no médico, conversar com ele, entender os sintomas, entender se tem alguma coisa que a pessoa acha que está bem, mas não está. Se tem alguma história familiar, fazer um exame físico, e dali ele vai fazer um rastreio. Tem alguma coisa alterada? Tem, vamos continuar investigando. Não tem, está liberado. Então, Até porque eu acho que é importante falar, o nosso corpo, ele evoluiu para o movimento, mas a gente está colocando ele para movimentar em uma intensidade mais alta, exatamente. que não é... Assim, para sobreviver, se a gente for falar de evolução, para sobreviver a gente precisaria muito menos do que o que a gente faz hoje, falando de intensidade. E principalmente assim, vê só, eu estou falando aqui de uma pessoa que tem uma doença e não sabe. Por exemplo, a pessoa nasceu com problema em uma válvula do coração, só que ela não teve sintoma. Quando ela for fazer atividade física, vai sobrecarregar e ela pode ter um problema. É mais ou menos isso aí, você tem que fazer um rastreio. Poxa, será que essa pessoa tem doença? Né? E aí a gente vai ter que investigar. Então, com essa avaliação, aquele gráfico da Itália que eu falei, então, sei lá, morriam um percentual que é 3,8 pessoas para cada 100 mil habitantes, eu não me lembro. Né? E a população normal era em torno de 1. Quando a gente foi fazer esse rastreio, isso se inverteu. E as pessoas que praticaram atividade física morrem menos, tirando aquelas pessoas doentes, do que as pessoas que não fazem atividade física. Então, ela é protetora. Mas se for feito em uma pessoa que não investigou, não sabe de um histórico, ela pode ser maléfica. A gente sabe que... a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar. Na teoria, o ideal é que todo mundo tivesse acesso, né, a esse rastreio, que todo mundo pudesse fazer esses exames. Mas, na prática, não é bem assim que funciona, infelizmente. Romero, quem é que não pode deixar de fazer de jeito nenhum? Pronto, vamos lá. Se fosse de geral, o mundo ideal, aquelas pessoas que não precisariam ser aquelas atividades leves, né? Caminhar, você a princípio não precisaria de avaliação. No mundo ideal também, quem for fazer moderada, alta intensidade, teria que ter um acompanhamento. A gente sabe que na prática não tem como todo mundo estar fazendo. Todos os níveis sociais, infelizmente, não tem como. Mas quem é que precisaria de todo jeito? Então, história familiar, né? Então, uma pessoa que tem uma história familiar de um parente que morreu, teve a morte súbita jovem. Então, ela já pode ter uma predisposição a ter uma doença também que ela não saiba. Então, tem uma história familiar importante. Tio, tia, pai, mãe, morreram do coração jovem, não sabe o que é. Essa pessoa tem que ter uma avaliação física, tem que ter uma avaliação médica de todo jeito. Ou então, se ela tem alguma comorbidade. Então, eu não tenho nenhuma doença do coração, mas eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes. Então, você já tem um risco de ter alguma doença a mais e você também tem que ter uma avaliação, tá? De recomendações gerais, atleta vai ter que fazer, né, esse acompanhamento. E
as pessoas de alta intensidade também. Assim, ó, a gente fala aqui muito para público que corre maratona, a pessoa corre Ironman. Esse tem que estar fazendo, tem que ter uma avaliação. Até com exames complementares, nesse caso. Entendi, perfeito. Fala pra gente sobre uso de estimulantes. Vamos falar sobre pré-treino, traduzindo. Pré-treino. Pré-treino é polêmico, né? É uma área polêmica. Eu vou falar um pouquinho da minha opinião, certo, sobre pré-treino. O que é que eu gosto de falar muito? Primeiro, por que você vai fazer um pré-treino, né? Então, tem muita gente que faz uso do pré-treino porque diz, estou cansado e quero fazer melhor essa atividade física. Mas, certo, você está cansado. Mas você está cansado por quê? Você está dormindo bem? Você já avaliou o seu sono? O sono é importantíssimo. Tem muita gente que está acordando 4 da manhã para correr, mas está dormindo meia-noite porque estava trabalhando, o que seja. Então, está dormindo 4 horas. 4 horas não é eficaz. Você vai estar cansado, né? Então, priorização. Sua alimentação, antes de tudo. Sua alimentação está boa? Nem sempre está. Então, Que às vezes a alimentação inadequada, a gente já fica sem energia, né? fica sem energia, né? Então, se você for juntando algumas coisas básicas, muitas vezes o básico não está sendo feito. E a pessoa quer compensar com estimulante. Então, eu sempre quando falo assim, em relação ao pré-treino, eu digo, ó, a gente tem que saber antes o que é que está errado. Para que você está precisando? A gente também trabalhando muitas vezes com pessoas que querem fazer atividade física, lógico, fazer uma performance, fazer uma coisa melhor, mas é a longo prazo, não é um atleta que vive disso. Então, você quer fazer uma coisa saudável a longo prazo e vai ficar dependente de estar usando o pré-treino, eu sou contra nesse sentido. Agora, lógico, quer fazer um pré-treino, ó, eu tenho uma prova X, eu quero correr uma maratona, é meu treino, vai ser minha primeira, eu estou precisando. Então, assim, faz acompanhamento, vai nutricionista, avalia. A cafeína, na verdade, é um pré-treino, né? E a cafeína tem excelentes respostas com a cafeína. Então, é um pré-treino. Pré-treino é tudo que vai estimular. Então, com acompanhamento e com um tempo, vamos dizer assim, de uso e avaliação pré, saber o que é que está acontecendo para eu precisar, aí sim você pode fazer. Mas você fazer, minha opinião, sou contra. Mas tem alguma substância, assim, que existe, que tá ali dentro de pré-treinos que tu diz assim, ó, isso aqui não, para ninguém. Os estimulantes com efedrina são estimulantes que você pode ter uma maior relação com doenças cardíacas, né? Então, você tem efeito, assim, até o próprio, esses energéticos, né, que a gente toma, eles têm relação com doenças cardíacas. Então, tem relação com pressão alta, tem relação com arritmias. Então, uso com bebida alcoólica, né, que o pessoal faz, isso tudo você tem estudo mostrando relação com doenças. E é mais prejudicial para quem já tem alguma doença Sem dúvida. prévia? Se você já tem um substrato anatômico que faça... que você já tem uma história de arritmia, um exemplo que você faz, isso vai piorar. O próprio álcool, na verdade, ele já é uma coisa que ajuda faz você ter arritmia. Existe uma síndrome que é do final de semana, que a gente encontra na emergência pacientes jovens que fez o quê? Fez a ingestão de álcool e tem uma arritmia e procura emergência no final de semana por causa de arritmia relacionada à bebida alcoólica. Entendi. Quando o teu paciente, ele descobre ali talvez algo congênito, uma doença que ele não sabia que tinha, e aí ele foi lá, faz os exames contigo, ou aquele paciente que quer começar a fazer atividade física, estava sedentário, tem pressão alta, como é que tu conduz esse paciente para que ele possa fazer atividade física de maneira segura? Pronto, bem legal. Primeiro, a gente tem que entender assim, abaixo de 35 anos, a principal causa de morte, aqui no Brasil, pelo menos, é cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença congênita, só que a própria cardiomiopatia hipertrófica, por si, não contraindica que você faça atividade física. Então, quando você tem uma doença, você tem que avaliar o quanto ela vai ser prejudicial ou não. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que o músculo do coração aumenta e várias mortes súbitas dessas que a gente já viu. Um jogador de futebol ali, jovem, que cai no campo, geralmente está relacionado com arritmias da cardiomiopatia hipertrófica. Então, você tem que avaliar até... Esse é o paciente que ele não vai só ficar na anamnese, na conversa com o médico e no eletro. A partir do momento que você faz um rastreio, viu, esse paciente tem uma doença, a gente vai saber qual é a repercussão no nosso sistema.
Então, você vai progredir com a investigação. Você vai fazer um eco para avaliar qual é o tamanho do músculo. Ah, esse músculo não é tão grande. Tem alguma repercussão? Você vai fazer um teste ergométrico. Tem alguma arritmia? Às vezes, você progride com exames mais avançados, como a ressonância, para você poder liberar de uma forma mais tranquila. Abaixo de 35 anos, cardiopatia hipertrófica seria a principal causa. Já acima de 35 anos, aí já é a doença coronariana, né? O infarto. Então, quando a gente tem uma pessoa mais acima dos 35 anos, que tem uma parada cardíaca, geralmente é um infarto. E aí também você tem toda uma avaliação para saber se esse paciente pode ou não fazer atividade física, né? Então, seria antes, né? A gente quer evitar essa morte súbita, então por isso essa avaliação pré. E tendo uma doença, a gente também vai ter que avaliar se libera ou não. Um exemplo, pressão alta, foi que citou. Pode fazer atividade física? Não só pode, como deve. Vai ajudar no controle pressórico. Diabetes, pode fazer atividade física? Não só pode, como deve. O que é que a gente tem que saber? Essa doença está descompensada? Então, se você tem uma pressão elevada, fui lá no consultório, a pressão está 20/10, vamos dizer, pressão muito alta. Eu vou liberar esse paciente, sai daqui e vai fazer atividade física para fazer um controle pressórico. De jeito nenhum. Então, você vai, tá errado, vamos ver como é que a gente melhora. Começa o remédio, controla essa pressão, reavalia, não, agora a pressão está controlada, vamos fazer atividade física. Né? Ela ajuda. E outra coisa, não é porque você é um atleta, é magro, não tem história familiar, não, eu não posso ter pressão alta. Pode ter pressão alta. Então, tem que ter essa avaliação. Entendi, perfeito. A gente, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre desidratação e o inverso disso que às vezes acontece, né? Que é aquela pessoa que toma bastante água na prova. Isso. A gente... É mais raro. Não é raro. Não é raro. Não é raro para ter sintomas graves, é mais raro, tá? Então, o que é que acontece? A gente falou sobre o controle, né? O calor. Mas quando a gente tem no organismo da gente, a gente tem os eletrólitos. Sódio, potássio, cloro, tem vários. Quando a gente está suando, a gente está perdendo água, mas a gente também perde eletrólitos, principalmente o sódio. Tem gente que tem aquele suor que fica salgado, né? A pessoa fica com areinha, que o pessoal diz. Então, essa pessoa perde muito sódio no suor. O que é que acontece? A pessoa está fazendo atividade física, está perdendo sódio, está perdendo água e está fazendo reposição de água. Só que a água que a gente bebe, essa água mineral, ela não tem tanto sódio quanto a gente tem no organismo. Então, começa um desbalanceamento, tá? Então, pouco sódio, perde água e sódio, só repõe água. Perde água e sódio, só repõe água. No final das contas, o organismo da gente vai ficar com pouco sódio em relação à água. Isso se chama hiponatremia. E não é tão raro assim. Quando eu digo não é raro, quando eles fizeram um teste com Ironman, o pessoal do Ironman, eles coletaram o exame de sangue no quem terminava. 30% tem hiponatremia. Você vê que não é uma coisa rara. Agora, para dar sintoma, aí já realmente é um pouco mais raro. Quais seriam os sintomas e quais seriam os casos mais graves? Pronto. Eu não sei, deixa eu me lembrar aqui seu nome. Gabriele antes, eu tenho um final de uma Olimpíada de Londres, não. Foi dos Estados Unidos. Que tem uma marca bem conhecida, assim. Foi uma finalista que ela chega se arrastando. Tem um quadro de hiponatremia. Ela chega que não consegue ficar em pé. O pessoal não pega, mas aquilo ali foi um quadro de hiponatremia grave. Depois foi diagnosticado. A gente tem muito isso, né, na corrida de testar limites, né? Então, a pessoa quer se superar, mas, ao mesmo tempo, às vezes é um pouco de imprudência e bota em risco. Então, esse foi um caso bem marcante que o pessoal caiu em cima de, tem que tomar cuidado, não dá para deixar a pessoa por ela, que às vezes ela não tem nem orientação para saber o que está fazendo. E a hiponatremia é isso, é um quadro mais neurológico, de desorientação, fraqueza, né, astenia, e pode levar a crises convulsivas e até casos de morte. Mais difícil, mas pode. Então... Como é que o atendimento ali na prova reverte? Então, essa é uma paciente, dependendo do nível, você tem que ter uma estabilização maior, né? Então, você vai pegar esse paciente, você vai fazer essa reposição de sódio, em casos agudos. Você não pode fazer de vez, mas você vai fazer através de acesso venoso, com hidratação, com soluções mais hipertônicas, né? Que tem mais hipernatrêmicas, que tem mais sódio. E isso puxando um pouquinho também da prevenção. Por que é tão importante essas marcas de isotônicos estarem participando dessas provas? Por que disso? Elas têm sódio. Então, ela tem sódio, potássio, magnésio. Então, quando você faz uma reposição, uma prova mais longa, você está bebendo bebidas isotônicas, vão melhorar e diminuir o risco, né? Porque ela tem uma quantidade maior. Às vezes, tem
tem pessoas que fazem reposição de cápsula de sal mesmo, né? Mas É comum entre os maratonistas, né? Levar uma exatamente. cápsulazinha. Geralmente, exercícios extenuantes, acima de 2 horas, o pessoal faz reposição de sal. Mas antes disso, já tem mostrando com atividades de 30 minutos, você está fazendo reposição com isotônico, já seria interessante. Entendi, perfeito. Tem algum ponto que a gente não falou, Romero, que tu queria... Vamos lá, deixa eu pensar. Enquanto você pensa, vamos fazer o seguinte. Romero estava aqui, antes da gente começar a gravar, me falando sobre a diferença das duas maratonas que ele fez. A primeira foi meio Foi meio complicado. loucura. Foi meio complicado. E a segunda foi bem certinha. Conta pra gente a tua experiência, a diferença da tua experiência nessas duas provas. E conta pra gente onde você fez. Vou contar. Na primeira maratona que eu fiz foi no Rio de Janeiro, então ali em 2019. Eu acho que foi um pouco de desafio comigo. Meu pai tinha feito várias maratonas, né, como eu disse, só que antigamente eu acho que o acesso à informação, a treino, o grupo de treino é muito menor. E ele fez por ele, né? Assim, fez com os amigos treinando, mas não teve um treinador. E eu ficava com isso na cabeça, né? Pô, o pai fez, eu vou fazer também. Eu acho que dá. E aí, em 2019, tinha terminado a residência de ecocardiografia. Eu sou cardiologista, mas também faço eco. Tinha terminado a residência de eco, tinha um tempo um pouquinho mais livre, eu disse, vou treinar para maratona. E comecei a treinar só. Não recomendo. De jeito nenhum. Não fiz nem perto do que eu queria de tempo. Eu terminei me arrastando e muito sofrimento. Era dor o tempo todo. Eu achava que não ia terminar, na verdade, mas terminei ali na disciplina, né? Mas terminei, fiquei com dor, peguei abuso, né? Depois eu disse, não vou correr mais não. Logo as primeiras semanas eu disse, não. Mas depois a pessoa volta. Eu gostei do resultado, né? De ter terminado. A emoção de terminar realmente é indescritível. Mas disse que ia fazer agora uma maratona... Pra terminar bem. Terminar bem. Aí foi essa maratona de agora, né? Comecei novamente. Aí peguei trabalho, fiquei um tempo sem correr, focado mesmo para a corrida. Fiquei só durante a semana. Mas aí no ano passado peguei o treinador e a gente começou a fazer o treino direitinho. Fiz o ciclo bem organizadinho e aí sim, esse ano fiz a maratona de Porto Alegre. Terminando bem, inteiro, diminuindo o pace no final, nos últimos 21. Foi ótimo. Romero, conselho para os corredores, além de faça o ciclo de maratona com o treinador, um conselho aí, ou mais de um, para os corredores. Para quem já corre ou para quem quer começar. Tá, eu queria partir... De Romero corredor e Romero cardiologista. Pronto, de Romero cardiologista, eu acho que assim, essa avaliação médica pré-participação de atividade física de alta intensidade, você podendo fazer, faça. Porque a gente está prevenindo doenças graves, muitas vezes, como eu disse, morte súbita. Então, podendo fazer uma avaliação, vá no médico, converse, um exame físico, um eletro, e só isso basta. E, às vezes, prosseguir essa investigação, pelo menos com um teste ergométrico. Você correr na esteira, você vai simular ali uma frequência cardíaca alta, uma intensidade alta, como o seu organismo estaria na prova. Isso aí vai diminuir muito o seu risco e vai fazer... Isso é do lazer / saúde, né? Então, vai ter tudo a ver com você fazer essa avaliação. Como corredor, eu recomendo que... Assim, eu acho que uma maratona muda uma vida. Então, quando você... tem um ditadozinho, né? Eu acho que é americano, quer correr, corra uma milha, quer mudar de vida, corra uma maratona. E eu senti isso. Eu acho que a maratona, ela molda a pessoa. Para correr uma maratona, você não corre se você não tiver uma disciplina, se você não tiver organização, se você não tiver uma resiliência. Então, ela molda muito. Quando você ficar ali 2 horas correndo, só você, né? Você e sua cabeça, se você não tiver um treino muito grande, você não consegue. Então, isso puxa para a vida. Quando você vai para a sua vida, sei lá, eu estou tendo uma insônia, eu quero passar 2 horas na cama deitado. Passo 2 horas deitado, porque eu tenho um foco hoje que eu não tinha antes da maratona. Então, eu recomendo que disciplina e foco que vai puxar para a sua vida. Perfeito. Romero, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais e no consultório também? Vamos lá. Redes sociais, Dr. Romero Falcão, falando lá de cardiologias em geral, não é específico de corrida, mas também falo de cardiologia do esporte.
E de consultório, hoje em dia, eu trabalho no Real Cardiologia, no Hospital Português. Precisando, estou à disposição. Muito bem. Gente, obrigada. Eu espero que esse episódio tenha sanado algumas dúvidas, trazido informações aí para a galera. Espero que também, pelo menos uma pessoa, for fazer os exames certinhos e se cuidar melhor para fazer atividade física. Acho que a gente já vai ter cumprido a nossa missão aqui. Pode Se Mexer, tá no YouTube, no Spotify, no Instagram também. Eu queria pedir para vocês se inscreverem e compartilharem o episódio de Romero. A plataforma, ela manda para mais pessoas quando vocês fazem isso. E eu recebi mensagens de algumas pessoas que conheceram o Pode Se Mexer dessa forma. Luísa Sena, no Instagram. E obrigada por assistir ou ouvir até aqui. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu!